Olá pessoal, agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Física 1. Agora vamos falar de hidrostática, tá? Então, a hidrostática ela vai se deter a estudar os fenômenos relacionados à estática dos fluidos. E aí, o que é que a gente entende como fluido? Todos os líquidos e gases, eles são englobados nessa categoria maior que a gente chama de fluido. E por que que eles recebem esse nome? Pela capacidade, né, desses líquidos e gases poderem fluir, né, e se adequar ao recipiente onde se encontram. Então aí temos três exemplos, né, o ar que respiramos, a água que bebemos, o sangue que circula no nosso corpo, entre vários e vários outros fluidos que conhecemos no nosso dia a dia. Bom, e quando você já se perguntou por que quando alguém ele levanta, você levanta alguém dentro d'água, você fica mais leve, né? Ou aquela pessoa que está você está levantando fica mais leve? Talvez porque que um prego, né? Quando a gente solta ele dentro d'água, prego de aço, ele afunda, enquanto que um navio, né, feito de aço também, ele não afunda. Então, para a gente começar a explicar essas questões, falar do conceito de densidade. Para isso, vamos pegar um recipiente com água, tá? E vou pegar uma massa de modelar e fazer ela em formato de bola, esfera. Quando a gente soltar essa massa de modelar dentro do recipiente em formato de bola, ela vai descer. Mas, por exemplo, eu moldar essa mesma massa de modelar sem tirar nem pôr nada, o que é que vai acontecer quando eu colocar ela dentro do recipiente com água? Ele vai flutuar, né? Então aqui está as duas situações que eu falei, e a diferença de uma para a outra está no fato de eu manter a mesma massa, só que distribuir ela de maneira diferente pelo corpo. Então, quando a gente leva em conta a distribuição de massa em relação ao espaço, né, em relação ao corpo, a gente vai dar origem ao conceito de densidade, que nada mais é do que a relação, né, entre a massa da substância do corpo por unidade de volume, tá certo? E matematicamente a gente pode calcular a massa, a densidade, perdão, dividindo a massa pelo volume. E no sistema internacional, a unidade de densidade é o quilo por metro cúbico, né? O quilo vem da massa e o metro cúbico vem do volume, né? Lembrando que massa também é um exemplo de uma grandeza escalar, tá certo? Se a gente quiser saber a massa e a densidade são grandezas escalares. Então, se a gente quiser saber a massa, né, sabendo da densidade e volume, é só passar esses dois multiplicando que a gente tem como determinar o valor da massa do corpo. Bom, mas um bloco de ferro, ele pode ser menos denso do que a água. Então, para a gente explicar isso daí, vamos pegar aqui um bloco, né, que ele é todo preenchido de ferro, todo maciço, tá? E vou e calculo a massa dele, tá certo? E vejo que esse bloco com essa cara toda, esse objeto todo maciço, ele vai ter uma massa. Agora, por exemplo, se eu pegar o mesmo bloco e retirar a parte interna de maneira que ele fique oco, a gente vai perceber, né, que a massa dele vai ser reduzida. E observe também que dessas dois blocos eu vou levar valores de densidades diferentes. E aqui eu vou tentar explicar a diferença entre densidade e massa específica. Ambas as duas grandezas, elas vão estar sendo medidas da mesma maneira, tá? Eu pego a massa e divido pelo volume. Só que quando a gente está falando em massa específica, a gente fala da substância que é feito aquele bloco. Então, quando a gente tem um bloco aqui, ó, todo homogêneo, que ele é feito da mesma substância, então a gente vai dar
vai calcular a massa específica dele, tá? Enquanto que nesse corpo aqui, ó, a gente não vai ter uma substância, né? A gente vai ter o bloquinho aqui, ó, no meio aqui vai ter ar, né? Então aqui eu não tenho mais um bloco homogêneo, né? Eu tenho um bloco oco. Então, quando estamos se referindo a um bloco heterogêneo, né? Aqui está, ó, um bloco oco, a gente está tratando de densidade. Já quando a gente tem um objeto homogêneo, massivo, né, feito apenas da mesma substância, é mais correto a gente falar em massa específica, tá? Então, aqui tem a massa específica de alguns materiais: alumínio, latão, cobre, ouro, ferro, prata e água. Observe que a massa específica da água, ela tem um valor, né, a 20 graus Celsius em 1 atm, de 1 grama por centímetro cúbico, tá? Então a gente vai utilizar muito esse valor da densidade da água na hidrostática. Um valor bastante conhecido e bem característico das grandezas físicas relacionado à água, né? Então, para a gente ter uma noção, vamos agora aplicar o nosso conhecimento nesse primeiro exemplo. Quando a água congela, ela expande. Então, se ela expande, o volume dela aumenta. O que isso nos diz a respeito da densidade do gelo comparada com a densidade da água? Pessoal, então se a gente lembrar da relação, né, entre massa e volume, a gente vai ter que a densidade, né, é a massa sobre o volume. E, nesse caso, o gelo, ele expandiu, né? Quando ele expande, o volume aumenta. Então, da relação da densidade, se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, a densidade do gelo diminui em relação à densidade da água. Então, a resposta, né? O gelo ele é menos denso do que a água, ou porque ocupa um volume maior para uma mesma massa. E por isso ele flutua em água, né? Quando a gente coloca gelo em água, ele flutua, tá certo? Então aí nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo. Se um corpo tem massa de 20 gramas e volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale sua densidade em gramas por centímetro cúbico e quilo por metro cúbico? Lembrando que a unidade do SI é a segunda que apareceu aí, tá certo? Então, vamos anotar os dados aí que foram fornecidos. A gente tem a massa de 20 gramas, temos também o volume 5 centímetros cúbicos. Então, se a gente quer saber a densidade, pego a massa e divido pelo volume, né? 20 gramas por 5 centímetros cúbicos. A primeira resposta, né? 4 gramas por centímetro cúbico, a densidade desse corpo. Para a gente transformar em quilo por metro cúbico, a gente pode lembrar, né, da transformação em cadeia. Então, 1 quilo equivale a 1000 gramas, porque eu posso cortar esse grama daqui, ó, com esse grama daqui. E 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos, né? Então aqui eu tenho 3 zeros e aqui, ó, centímetro cúbico aqui, ó, centímetro cúbico aqui. Então posso cortar 3 zeros aqui, ó, né? Então ficar 4 vezes 1 vezes 1000. Então a gente vai obter 4.000 quilos por metro cúbico. Observe que para transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu precisei multiplicar por 1000, tá certo? Então, esse daí é o nosso segundo exemplo. Mais um exemplo. Uma esfera oca de alumínio tem massa de 50 gramas e volume de 30 centímetros cúbicos. O volume da parte vazia é de 10 centímetros cúbicos. Então, pede a densidade da esfera e a massa específica do alumínio. Então, vamos lá. Vamos aos dados. A gente tem que a massa, né, total vale 50 gramas. O volume, né, incluindo
a parte vazia, né, e a parte preenchida vale 30 centímetros cúbicos. E o volume da parte oca vale 10 centímetros cúbicos. Então, a letra A densidade é a relação entre a massa e o volume. E aqui a massa vale 50 gramas e o volume vai ser o volume total, né? 30. Então, quando a gente dividir 50 por 30 para encontrar o valor da densidade, a gente vai encontrar um valor, né, de aproximadamente 1,6667 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do corpo. Letra B, a massa específica do alumínio, né? Então, para a gente determinar a massa específica, a gente utiliza essa letra aqui, né? O mizinho. É a massa sobre o volume da parte homogênea. Vou botar assim, ó. Vou botar homogênea para a gente dizer, né, esse volume. Então, vamos lá. Então, a massa vale 50 gramas e o volume da parte homogênea, ou seja, só a que é preenchida com alumínio, é o volume total menos a parte oca, né? Então, quando a gente fizer esse cálculo aqui, vai ficar 50 dividido por 20, né? E aí a gente vai encontrar um valor da densidade do alumínio, nada mais, nada menos, como sendo densidade, não, a massa específica do alumínio, como sendo 50 dividido por 20, ou seja, 2,5 gramas por centímetro cúbico. Então, mais um exemplo aí, o exemplo 3. Vamos lá. Supondo que um cilindro de alumínio da figura abaixo possui uma parte interna oca em forma de paralelepípedo. Supondo que o volume do cilindro, né, seja igual a 100 cm3 e que o volume da parte oca seja igual a 64 cm3, determine a densidade e a massa específica do cilindro, né? Adote a massa do alumínio do cilindro igual a 540 gramas. Então, vou deixar essa daqui como exemplo para vocês fazerem, tá? Eu vou parar aqui, vocês fazem e qualquer dúvida, né? Ela é idêntica à questão 3, muda apenas os valores. E aí vocês fazem já para testar, né, a diferença entre densidade e massa específica.